Durante um jantar em família com o meu filho e a esposa dele, um raro momento de reconciliação depois de anos de silêncio, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Levante-se e vá embora agora. Não diga nada ao seu filho. Contra qualquer lógica, resolvi obedecer. E foi aí que descobri uma verdade tão absurda que me deixou com os cabelos em pé. 30 minutos depois, a polícia estava batendo na porta. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal e conta pra gente de onde você está ouvindo, nos comentários. As bolhas de espuma de detergente IP grudavam nas minhas mãos enrugadas enquanto eu lavava, pela terceira vez na semana, a xícara de porcelana floral preferida da Helena. Mesma rotina, toda noite. Lavei o prato, o garfo e a xícara que simbolizavam mais um jantar solitário. A cozinha parecia um buraco vazio sem a Helena cantarolando enquanto cozinhava ou me dando bronca por deixar jornal espalhado na mesa de demolição. Sequei a xícara com cuidado e a coloquei no escorredor, no lugar de sempre, quase como um altar para os tempos bons. A geladeira zumbia sua musiquinha solitária, toda enfeitada com fotos desbotadas e ímãs tortos. Meus olhos pararam numa foto do André na formatura do ensino médio, com 17 anos. Sorria usando beca e capelo, e a Helena com o braço em volta dos ombros dele. Antes das brigas, antes do dinheiro, antes do silêncio. O telefone tocou de repente, me cortando o pensamento como faca de pão fresco. Tateei com as mãos molhadas atrás do pano de prato e corri para o telefone de parede. A tela do identificador apareceu borrada atrás dos meus óculos de leitura. O número me congelou. André. Fiquei paralisado por um instante. Um ano inteirinho de silêncio nos separava. Na última vez que conversamos, ele saiu batendo porta porque me recusei a emprestar dinheiro para um negócio imperdível. A Helena teria resolvido isso com um jeitinho. Ela sempre sabia o que dizer. Alô? Minha voz saiu mais rouca do que eu queria. Pai, sou eu. A voz do André ainda carregava aquele tom meio culpado de criança que acabou de quebrar o vaso da sala. Agarrei o telefone com força, sentindo o coração martelar nas costelas. André, eu não esperava. Eu sei que faz. Ele parou, e eu escutei a respiração dele. Tempo demais. Muito tempo perdido. Fui até a minha poltrona preferida, aquela que a Helena me convenceu a comprar porque ajudava nas costas. O couro já estava liso de tanto jornal nacional e palavra cruzada de domingo. Como você tá, filho? Tô bem. Muito bem. A Larissa e eu conversamos. Percebemos o quanto sentimos sua falta. Essa palavra, família, ficou suspensa entre a gente. Orgulho, dinheiro, teimosia, tudo isso ergueu muros que agora pareciam frágeis. Também sinto sua falta, confessei, surpreso com minha própria sinceridade. Pai, você viria jantar com a gente hoje? A Larissa tá fazendo aquele carne de panela que você sempre elogiava. A gente queria conversar de verdade, como antes. Olhei para a foto da família no criado mudo. Eu, Helena, André e Larissa. No casamento deles, 5 anos atrás, antes de tudo desandar. A Helena sempre dizia: família se reencontra com o tempo. Hoje à noite? Minha voz entregou a minha surpresa. Sei que é em cima da hora, mas a Larissa já tá cozinhando. A gente não quer esperar mais. Já perdemos tempo demais. Aquela vulnerabilidade na voz dele me lembrou o André de 6 anos, com medo de trovão. Talvez a Helena tivesse razão. Que horas? 7h30. Te mando o endereço. A gente se mudou pro Jardins no ano passado. Jardins. Território nobre. Mas o André sempre foi ambicioso. Estarei lá. Pai, obrigado por dar outra chance pra gente. Desliguei e fiquei ali, segurando a foto da família com as mãos trêmulas. Helena sorria pra mim no porta-retrato e eu quase podia ouvi-la sussurrar.
É hora, Roberto. Hora de voltar para casa. O silêncio depois do sinal de desligado soou diferente. Não era vazio, era cheio de possibilidades. Coloquei a foto de volta no lugar e me levantei com uma determinação que eu não sentia há meses. Aquela noite seria diferente. Aquela noite eu teria meu filho de volta. Subi para o quarto, que mais parecia um museu de lembranças. Os frascos de perfume da Helena ainda enfeitavam a cômoda, cobertos por uma camada de poeira dançando na luz do fim da tarde. Abri o armário e passei pelos trajes do dia a dia até encontrar o terno azul marinho, guardado num plástico. Aquele mesmo terno que a Helena mandou fazer para mim quando o André se formou. Você precisa de algo bonito para as ocasiões importantes, ela dizia, passando a mão nas lapelas. Ele me acompanhou em entrevistas, aniversários e até no enterro dela. Naquela noite, seria testemunha de outro marco. O banho quente relaxou meus ombros. Eu nem tinha notado o quanto estava tenso. Enquanto me barbeava, encarei meu reflexo. Olhos esperançosos, mas rodeados por rugas e cabelos prateados nas têmporas. Será que o André ia perceber o quanto eu mudei? Será que a Larissa ia notar o quanto a solidão pesava? A colônia da Helena ainda estava no balcão do banheiro, Chanel número 5, o presente que ela se dava todo Natal. Toquei no vidro e depois peguei minha loção pós-barba. Algumas lembranças são sagradas demais para se dividir. Já vestido, dei uma última olhada no espelho. O terno ainda servia, embora um pouco folgado. Escolhi uma garrafa de uísque envelhecido do armário, uma oferta de paz, um gesto para tentar atravessar a ponte entre mágoas e esperança. Meu celular vibrou. Mensagem do André. Rua da Alegria, 247, Jardins. Mal posso esperar para te ver, pai. Chamei um Uber, meus dedos hesitaram antes de digitar um endereço. Os Jardins ficavam a uns 40 minutos de casa, praticamente outro planeta comparado ao meu cantinho no Ipiranga. O aplicativo marcava espera de 8 minutos. Parei na janela e vi os prédios de arenito do bairro começarem a se misturar com as sombras do entardecer. A senhora Rosana, da casa ao lado, me acenou da varanda. Acenei de volta, sentindo algo que não sentia há tempos. Leveza. Talvez aquela noite mudasse tudo. O Uber chegou na hora. Um sedã limpo com um motorista simpático que comentou sobre o tempo firme. Conforme deixávamos o Ipiranga e entrávamos nas avenidas mais largas e arborizadas, vi o mundo mudar pela janela. As casas aumentavam, os gramados viravam capa de revista, as calçadas pareciam recém-varridas. Quando cruzamos para os Jardins, comecei a ver mansões que poderiam abrigar umas 6 famílias como a minha. Jardins é um lugar chique, né? Comentou o motorista, notando meu olhar arregalado. Só tem gente bem de vida por aqui. Estou visitando meu filho, respondi, com o peito inflando de orgulho, embora ainda intrigado com o fato de o André conseguir bancar tanto luxo. Que sorte a dele ter uma família em um lugar como esse. Mas sorte mesmo. Fiquei na dúvida. Como exatamente o André conseguiu comprar uma casa num dos bairros mais caros de São Paulo? O motorista do Uber reduziu a velocidade até parar em frente a uma casa digna de capa de Casa e Jardim. Fiquei paralisado no banco de trás, encarando aquelas colunas de pedra e os arbustos podados com régua e compasso, que provavelmente custavam mais do que meu aluguel do semestre. Uma entrada circular rodeava uma fonte toda trabalhada, com água jorrando num balé sincronizado sobre a luz dourada do fim da tarde. 2 carrões, uma Mercedes e uma BMW, estavam estacionados como quem diz, aqui mora o sucesso. É aqui, senhor, disse o motorista animado. Lugar lindo, hein? Tirei a carteira com as mãos um pouco trêmulas, contei as notas e dei uma gorjeta generosa. Obrigado, tenha uma boa noite. A porta do carro parecia pesar mais do que o normal quando pisei no asfalto tão limpo que dava dó. Meus sapatos, engraxados mas bem rodados, faziam barulho nas pedras da trilha curva que levava até uma entrada que podia muito bem ser de um hotel boutique. Cercas vivas milimetricamente aparadas ladeavam o caminho, e as luzes com sensor de presença acendiam com um timing digno de novela. Nem cheguei a tocar a campainha de latão. A enorme porta de madeira de demolição se abriu sozinha. Quem me recebeu foi uma mulher de meia idade,
Pele morena, olhos gentis e cabelos grisalhos bem presos. Usava um vestido preto tão bem passado que quase gritava: "Sou profissional, sim, senhor." O sorriso dela parecia sincero, mas havia algo nos olhos. Preocupação, alerta. Sumiu tão rápido que achei que fosse impressão minha. "Senhor Martins?" disse ela com calor, abrindo espaço para que eu entrasse em um saguão que fazia minha sala parecer um quartinho de depósito. "Sou a Rosana. O senhor André e a senhorita Larissa estão tão felizes com a sua chegada." Quase perdi o fôlego. O chão de mármore brilhava até o infinito, levando até uma escada curva que parecia ter saído de novela de ricaços. Um lustre de cristal derramava luz sobre quadros de paisagens brasileiras e flores de verdade, nada de arranjo artificial de supermercado. Perfumavam o ar com um aroma suave e caro. "Pai!" O volume da voz do André lá do fundo, os passos se aproximando com força. Ele surgiu no saguão parecendo ter saído direto de um comercial de banco. Terno alinhado, corte de cabelo digno de salão caro, dentes tão brancos que me fizeram lembrar da formatura. E eles definitivamente não estavam assim naquela época. O abraço dele foi apertado e um tantinho demorado demais. "Você tá ótimo, pai", disse ele, se afastando para me analisar com olhos que mesclavam gratidão e ansiedade. De verdade. A Larissa apareceu do nada, flutuando num vestido de seda que devia valer mais que meu carro. A maquiagem dela estava tão impecável que parecia recém-saída de tutorial de influenciadora. E as joias, discretas, mas com cara de parcela alta no cartão. O sorriso, de tão perfeito, parecia ensaiado. "Roberto!" disse ela, me dando um beijo na bochecha e me envolvendo num abraço cheio de perfume importado. "Você tá maravilhoso! A gente tá muito feliz que você veio." Sorri, ainda tentando digerir tanta ostentação. Esse lugar é inacreditável. Você está mexendo com o que exatamente? O André respondeu com uma risadinha mais animada do que o necessário. Acertamos o mercado na hora certa, sabe? Foi um golpe de sorte. O tom dele soou ensaiado, mas Larissa já estava me puxando com delicadeza. Vem, vamos te acomodar. Rosana, pode pegar o casaco do Sr. Roberto? Entreguei-me o melhor casaco, que naquele ambiente parecia mais um pano de chão. Rosana o recebeu com um sorriso que misturava a doçura com um traço de preocupação e sumiu em direção a um armário, que certamente era maior que minha cozinha. Eu trouxe isso aqui, disse, estendendo a garrafa de uísque que escolhi com todo o carinho do mundo. Achei que a gente podia tomar um drink juntos. O rosto do André se iluminou quando viu o rótulo. Pai, isso é maravilhoso. Você não precisava, mas fico muito feliz que trouxe. Ele deu os tapinhas no meu ombro, num entusiasmo que soou um pouco ensaiado demais. A Larissa passou a tarde cozinhando. Ela lembrou que você adora carne de panela. Aquilo me deixou confuso. Como ela sabia disso? A gente tinha comido juntos, sei lá, 3 vezes em 5 anos, e nunca lembro de ter falado da bendita carne de panela. Mas o sorriso dela era tão acolhedor, tão sincero, que deixei pra lá. Que delicadeza, Larissa. Fico muito agradecido. Família cuida de família, Roberto, respondeu ela, entrelaçando o braço no meu com uma ternura ensaiada. É isso que importa. André nos guiou até o que eu deduzi ser a sala de jantar, andando com a confiança de quem já fez esse percurso 1000 vezes, mas com uma tensão evidente no olhar. A Rosana sumiu pelas profundezas da casa, nos deixando em um verdadeiro cenário de propaganda de margarina. Passamos por cômodos que pareciam cenário de programa de reforma de luxo, e eu tentava conciliar todo aquele requinte com o mesmo filho que, há pouco mais de um ano, me ligou pedindo uma graninha para pagar o IPVA atrasado. A sala de jantar se revelou como uma cena de novela de época. Mesa de madeira de demolição posta para 4 pessoas, louças finas refletindo a luz suave do lustre. O cheiro de carne de panela vinha das postas de vai e vem, provavelmente de uma cozinha maior do que meu apartamento inteiro. Isso aqui tá lindo e esquisito, comentei, meio encantado, meio desconfiado. Larissa sorriu satisfeita com o elogio. A gente quer que esta noite seja especial, um recomeço.
Para todos nós. André puxou minha cadeira com a naturalidade de quem já frequentou mais jantar formal do que boteco. E, por um instante, me peguei pensando na Helena. Se ela estivesse ali, será que ia se orgulhar do filho que o André virou? Talvez. A sala parecia a capa da Casa Vogue. Taças de vidro refletiam luz com elegância, lançando mini arco-íris sobre a toalha branca engomada. A prataria brilhava mais que dente clareado em comercial, e cada lugar estava milimetricamente arrumado. Vários garfos, guardanapos dobrados igual bico de cisne. Era o tipo de coisa que só se vê em novela, ou casa de gente que realmente não precisa parcelar a compra do mês. Inacreditável, murmurei, passando a mão na mesa. André sorriu. Só o melhor para as reuniões de família, né, pai? Larissa se sentou à minha esquerda e André à direita, como quem já sabia exatamente onde cada peça do tabuleiro deveria estar. Tudo planejado, tudo no controle. Rosana voltou silenciosamente da cozinha com uma bandeja cheia de petiscos típicos, arrumados como pequenas obras de arte. Bolinho de mandioca, mini coxinha, coisa fina. Vamos começar com o seu whisky, anunciou André, já abrindo a garrafa que eu trouxe. O líquido âmbar brilhou sobre a luz, quando ele serviu porções generosas em copos pesados de cristal. Isso merece um brinde de respeito, disse, me entregando um copo mais cheio do que eu mesmo serviria. O calor da bebida se espalhou pelo meu peito no instante em que Larissa ergueu sua taça de vinho com uma graça digna de novela das 9. A família, disse ela com aquele sorriso que parece propaganda de pasta de dente. Ao perdão e aos recomeços. A Helena, completou André, com a voz ligeiramente embargada. Ela teria ficado feliz de ver a gente reunido assim. O uísque queimava doce na garganta enquanto brindávamos. Helena sempre dizia que o álcool soltava línguas e corações na mesma proporção. E ali, cercado por uma ostentação que dava até vergonha, me peguei pensando no que ela acharia de tanta pompa. Conta mais dos restaurantes. Larissa se inclinou para frente com um interesse que parecia genuíno. O André disse que você construiu um império do nada. Império é exagero. Tomei outro gole, me sentindo curiosamente à vontade. Só muito trabalho e fé nas pessoas. A Helena sempre dizia, trate os funcionários como família e os clientes como amigos. Não seja modesto, pai, disse André enchendo meu copo antes mesmo de eu perceber que estava vazio. 7 restaurantes. Isso realmente impressiona. Seja lá qual o padrão. 7. Ele estava contando, mesmo durante os silêncios. Senti algo quente no peito. Talvez ele se importasse mais do que eu imaginava. Rosana surgiu com a sopa, com aquela eficiência de quem já serviu mais jantares do que se lembra. Mas eu percebi. As mãos dela tremiam um pouco ao colocar a tigela na minha frente. Sopa de lagosta chique servida numa xícara de porcelana floral. Mais um lembrete do quanto eu tinha me distanciado da minha cozinha apertada no Ipiranga. Já pensou em se aposentar? Perguntou Larissa cortando o pão como se estivesse em uma cirurgia, desacelerando o clima da mesa. Os restaurantes me mantêm ocupado, respondi. Simples assim. Foi o que a Helena e eu construímos juntos. Me peguei bebendo mais rápido que o normal. Boa companhia, boa comida e álcool de qualidade fazem isso com a gente. Cada restaurante carrega um pedaço dela. André e Larissa trocaram um olhar silencioso. Fingir que não vi foi mais fácil. Casal velho tem dessas, se comunica até com o piscar. A mão dela tocou a minha fria como bancada de inox. Mas o senhor não pode trabalhar para sempre, insistiu André com aquela voz gentil que me dava calafrio. Já pensou em fazer um planejamento sucessório? Documentação, essas coisas. Aquilo soou mais ensaiado do que pergunta de criança em coral de escola. Mas o uísque tornava tudo menos ameaçador. Um dia de cada vez, filho. Um dia de cada vez. Rosana reapareceu com o prato principal, carne de panela igualzinha à da Helena. Como a Larissa sabia, mal tínhamos feito refeições juntos nos últimos anos. Tá perfeito, falei com sinceridade. Igualzinho ao que minha esposa fazia. O sorriso dela me pareceu meio forçado. Eu queria que esta noite fosse especial, para lembrar que família cuida de família. Enquanto comíamos, André me distraía com histórias sobre seus investimentos imobiliários, bem vagas, diga-se de passagem. Já Larissa vinha com perguntas afiadas sobre operação de restaurante, margem de lucro, ponto comercial.
Pareciam até avaliadores da Receita Federal disfarçados. O clima foi esquentando, no bom e no mau sentido. Minha cabeça começou a ficar leve demais para apenas 2 copos de uísque. Fiquei repetindo para mim. É só boa comida, boa companhia, aquele alívio de reencontro familiar. Só isso. Mas no fundo algo não encaixava. André olhou para o relógio quando achou que eu não estava vendo. Larissa me observava como se fosse garçonete controlando o porre de cliente conhecido. Rosana ia e vinha entre a cozinha e a sala com passos apressados. Deixou cair um garfo no chão de mármore. Som seco, alto, incômodo. E alguma coisa começou a me incomodar lá no fundo. Mas o uísque embaçava o pensamento. Tudo parecia meio fora do eixo, como se eu estivesse vendo a mim mesmo numa cena de filme. Quando foi que eu virei esse senhor que guarda o celular no bolso do paletó e não escuta nem quando vibra? A inauguração do Queen no mês passado, Helena teria ficado orgulhosa da recepção da comunidade. Mas no presente, o celular vibrou bem na palma da minha mão. Me pegou no meio de uma frase. Levei um susto. Desculpa, murmurei, dando aquele olhar constrangido para André e Larissa. Achei que era só o gerente do turno com alguma dúvida besta. Mas o número na tela era estranho. Um DDD esquisito com uns dígitos que pareciam de outro planeta. Franzi a testa. Emergência de restaurante não vinha de número desconhecido. Renato, da unidade da Vila Mariana, Sara, da Vila Olímpia, Tony, do nosso mais novo ponto na Zona Leste. Todos tinham meu número salvo, mas aquilo ali era diferente. O celular vibrou de novo, com mais força. Está tudo bem? Perguntou André, se inclinando com aquele tom de preocupação que parecia exagerado. Só um número desconhecido, respondi, instintivamente protegendo a tela com o guardanapo. A mensagem apareceu em caixa alta. Levante-se e saia agora. Não diga nada ao seu filho. Meu sangue virou gelo instantâneo. A sala de jantar, que até então parecia a saída de revista de decoração, começou a girar devagar. Não sei se foi o choque ou o uísque. Talvez os dois. Li a mensagem de novo, achando que tinha entendido errado. Mas não. Mesmo as palavras, mesmo o tom de urgência. Pai? A voz da Larissa parecia vir de um túnel. Você tá pálido. Tá se sentindo bem? Forcei meu rosto a parecer normal, como quem tá tentando enganar o espelho. Guardei o celular no bolso com as mãos tremendo mais do que deveriam. Tá tudo bem, menti. Comida pesada bateu mais forte hoje. Mas não estava nada bem. Alguém tinha meu número pessoal, sabia onde eu estava e achou necessário me alertar. Sobre o quê? Sobre o André? Sobre essa noite que de repente parecia encenada demais? O copo de uísque refletia a luz do lustre. O líquido âmbar girava devagar. Meus dedos tremiam. Quando foi que 2 copos começaram a me derrubar assim? Eu já tinha bebido muito mais em dias piores. Talvez um pouco de água, sugeriu Larissa, já sinalizando. Rosana voltou e André analisou meu rosto com atenção cirúrgica. Tem certeza de que tá bem? Ficou branco feito papel agora há pouco. Tenho certeza, soltei, mentindo mais fácil do que devia. Só preciso dar uma saída rápida. Banheiro? Claro. André apontou para o corredor. Segunda porta à esquerda. A gente espera. Rosana vai trazer a sobremesa. Levantei com cuidado, testando o equilíbrio. A sala balançou levemente, mas consegui andar normalmente até o corredor. Atrás de mim, as vozes deles continuavam num sussurro entre preocupado e curioso. O corredor parecia túnel de museu. Paredes com quadros de paisagens brasileiras, luzes indiretas. Silêncio caro. Segunda porta à esquerda, provavelmente um lavabo. Mas algo me puxou para frente, até o fim do corredor, rumo ao que parecia ser a cozinha. Aquela mensagem ecoava na minha cabeça. Quem mandou sabia mais do que eu. Alguém achava que eu estava em perigo real, a ponto de mandar um alerta anônimo. Rosana estava ali, de costas, diante de uma pia enorme, lavando taças de vidro com movimentos quase robóticos. Nem virou para mim. Continuou como se eu fosse um fantasma. Atrás dela, a porta dos fundos da cozinha. E além dela,
o que parecia ser um jardim, liberdade. Ar fresco, espaço para pensar com clareza, longe do olhar fiscalizador do André e da Larissa. Passei de fininho pela Rosana, torcendo para ela se virar e me barrar com um "Ei, onde pensa que vai?" Mas ela nem levantou os olhos da roupa lavada. Só reparei que seus ombros se contraíram levemente quando passei. A porta se abriu silenciosa, revelando um gramado tão bem cuidado que parecia coisa de campo de golfe de gente rica. Os sensores de movimento iluminaram meu caminho pela grama parada como tapete de novela, rumo ao portãozinho nos fundos da propriedade. O celular pesava no bolso como se fosse uma bomba-relógio, com aquele aviso sinistro. Os postes de luz do outro lado da cerca pareciam prometer anonimato, distância de seja lá o que tivesse motivado aquela mensagem urgente. Apressei o passo, mesmo com os sapatos sociais escorregando na grama molhada de orvalho. Pouco me importava com aparência ou mancha, só queria sair dali. Do outro lado do portão, uma rua residencial pacata. Mansões lado a lado, provavelmente cheias de milionários e seus segredos mal escondidos. Peguei o celular com as mãos trêmulas, abri o aplicativo de transporte e pedi um carro para me buscar a um quarteirão da casa do André. 5 minutos até a chegada. 5 minutos para decidir se eu era só um paranoico surtando ou se estava me salvando de algo muito real. O celular na minha mão parecia tanto prova de conspiração quanto sinal de loucura. Mas aquela mensagem, com aquelas letras garrafais, ativaram todos os alarmes internos que a sabedoria prática da Helena já tinha me ensinado. Se alguém te disser que tem perigo, ouve primeiro, depois você pergunta. Os faróis do carro apareceram lá no fim da rua, cortando a noite feito boia no mar revolto. Entrei no banco de trás e passei meu endereço no Ipiranga para o motorista. Na mesma hora, disquei o número que tinha estragado minha noite. Tocou 2 vezes e uma voz atendeu. Era cuidadosa, sem sotaque, quase robótica. Eu esperava que você ligasse. Quem é você? Minha voz saiu mais áspera do que eu queria. Por que me mandou aquele aviso? Não posso revelar minha identidade, mas você estava em perigo real hoje à noite. Isso não faz sentido. Eu estava jantando com meu filho. Silêncio. Daqueles que já dizem tudo. E então? O seu filho deve 2.300.000 reais a gente que quebra osso por atraso de pagamento. O motorista do Uber lançou aquele olhar no retrovisor. Com certeza achou que eu era algum figurão metido com coisa errada, já que fiquei mudo no meio da conversa. Apertei o celular com mais força enquanto aquelas palavras martelavam na minha cabeça. Repeti. Isso é impossível, mas sem convicção nenhuma. O André é dono de imóveis, mora em uma mansão nos Jardins. Ele pegou empréstimos em cima de tudo que tinha para pagar dívida de jogo, cassino clandestino, pôquer pesado, aposta esportiva com agiotas sem coração. A voz era fria, metódica, do tipo que não se abala nem com um grito de mãe em fila de banco. Ele tem 2 semanas para pagar, ou vai ter consequência física grave. Minha mão livre procurou a maçaneta do carro como se eu pudesse simplesmente abrir a porta e fugir da verdade. A paisagem dos bairros ricos dos Jardins passava como um borrão, gramados impecáveis por fora, podres por dentro. Mesmo que isso tudo seja verdade, falei devagar. O que isso tem a ver com me mandar não jantar com eles? O uísque que você levou de presente estava com Sedalum, um composto que potencializa o álcool em até 5 vezes. Deixa a pessoa vulnerável, facilmente manipulável. Foi como levar um soco no estômago. A tontura estranha. O jeito que 2 taças me derrubaram como se fossem meia garrafa. A minha disposição incomum para discutir detalhes do restaurante, das finanças, da aposentadoria, coisa que eu sempre evitava. Me lembrei da insistência do André para abrir meu presente logo de cara, do jeito milimétrico como a Larissa controlava meu copo. Mal ele esvaziava e lá vinha ela com mais. Documentos legais foram preparados com antecedência. Transferência total do restaurante e dos seus ativos. Uma procuração geral dando controle absoluto ao seu filho. Só faltava a sua assinatura. O motorista seguiu fingindo que não escutava nada. Profissional que só.
mas meus olhos estavam grudados na janela. As casas agora pareciam esconder arapucas, não famílias felizes. Como você sabe disso tudo? Perguntei, tenso. Isso não importa. O que importa é que você escapou antes de assinar qualquer coisa. O Sedalum, junto com álcool, causa lapsos de memória. Facilita a história de que você transferiu tudo de livre e espontânea vontade. Na minha cabeça, a noite voltou em looping, só que agora com legenda de filme de suspense. Cada brinde, cada copo cheio, cada elogio ensaiado. Eu quis dizer, meu filho não faria isso, mas a frase morreu na garganta. O menino que um dia pediu para eu contar historinha antes de dormir, agora era um adulto desesperado, capaz de drogar o próprio pai. Eles te deram 2 semanas. Agora faltam 11 dias. Por que você está me ajudando? Porque o que eles planejaram é criminoso e porque você merece saber quem realmente são as pessoas em quem confia. Quem quer que fosse, sabia demais. Dívidas, drogas, detalhes legais. Alguém por dentro da operação. Quem é você de verdade? Alguém que vê mais do que os outros percebem. E que não conseguiu ficar calado vendo um homem inocente ser destruído pela ganância da própria família. Rosana? A pergunta escapou como um estalo. A eficiência nervosa dela durante o jantar, o cuidado para não me encarar, a passividade suspeita quando passei por ela saindo. Ela sabia, e ainda assim escolheu a consciência no lugar do emprego. Obrigada, murmurei. Não agradece agora. Eles vão notar sua ausência rapidinho. E o André está desesperado o bastante para tentar de novo, talvez com algo mais perigoso. O carro seguia em direção ao Ipiranga. Cada quilômetro parecia arrancar um pedaço da imagem que eu tinha do meu filho. O celular apitava com 3 chamadas perdidas dele, provavelmente achando que eu estava no banheiro até agora. O que eu faço agora? Se proteja. Troca as fechaduras, liga para o seu advogado, move seu dinheiro para contas que ele não tem acesso. O André conhece seus negócios de trás para frente, sabe suas rotinas, suas brechas. O motorista cruzou meu olhar no espelho retrovisor. Estamos quase na metade do caminho para o Ipiranga, avisou. Senhor, o senhor está bem aí atrás? Assenti com a cabeça, sem confiar na minha voz. Do outro lado da linha, dava para ouvir a respiração ofegante de quem irrigava anonimamente, esperando minha próxima pergunta. O senhor vai testemunhar caso isso vá a julgamento? Não posso, mas a verdade sempre aparece quando a gente cava fundo demais. Mais 3 chamadas perdidas surgiram na tela do meu celular. O pânico do André crescia à medida que os minutos no banheiro se transformavam numa ausência que já era impossível de disfarçar. Logo ele ia perceber que eu tinha fugido de propósito, e aí o desespero o tornaria ainda mais perigoso. Tenha muito cuidado, alertou a voz. Pessoas desesperadas tomam decisões desesperadas. Seu filho tem 11 dias para arrumar 2.300.000 reais ou vai encarar consequências piores do que a falência. A ligação caiu, me deixando sozinho com o jazz suave vindo do rádio do Uber e o peso da destruição total da minha família. Em uma única noite, ganhei um filho e o perdi de novo. Descobri o preço de confiar demais e o custo de ser ingênuo. Meu celular vibrou com uma mensagem do André. Pai, onde o senhor está? Estamos morrendo de preocupação. Olhei para aquela mensagem e, sem pensar muito, apaguei. O homem que escreveu aquelas palavras tinha um plano para me dopar até eu desmaiar e roubar tudo que a Helena e eu construímos juntos. O motorista do Uber pigarreou, discreto. Senhor, estamos chegando na ponte do Ipiranga. Ainda deseja ir para o endereço original? Olhei para as luzes da cidade refletidas na água escura. Depois para a tela do celular, que ainda exibia a rota até os jardins. A segurança me esperava no Ipiranga. Mas o confronto estava guardado lá nos jardins. Pela primeira vez na vida, eu precisava escolher entre me proteger ou proteger o que restava da minha família. O horizonte familiar do Ipiranga me chamava através do para-brisa do carro, prometendo a tranquilidade da minha poltrona rasgada, aquela mesmo, onde a memória da Helena vivia em cada fiapo gasto.
Mas fugir parecia covardia agora, sabendo do que o André era capaz. Quando o aperto no peito voltou, tirei da carteira a velha foto do nosso casamento. As bordas estavam gastas de tanto manusear, e o sorriso dela era tão radiante quanto no dia em que a gente prometeu construir algo que valesse a pena. Ela não fugiria, sussurrei para a foto. O motorista cruzou o olhar comigo pelo retrovisor. Tá tudo bem aí atrás, senhor? Na verdade, não. Endireitei a coluna no banco. Uma decisão começou a se formar dentro de mim, dura como aço. Preciso fazer uma ligação. Depois, vamos mudar o destino. Com os dedos trêmulos, disquei o número da emergência. 2 toques. Depois, uma voz séria. Emergência, qual é a sua situação? Minha família está tentando me envenenar para ficar com meu dinheiro. Aquelas palavras soaram absurdas em voz alta. Tipo aquelas novelas das 8 em que a vilã mistura pó branco no suco de laranja. Mas era real. Tão real quanto a espuma de detergente IP na pia depois do jantar. Eu tenho provas. Eles ainda estão lá, com os documentos prontos para me ferrar. Senhor, o senhor está em perigo imediato? Agora não, mas preciso de policiais na Rua da Alegria, número 247, nos Jardins. Tô voltando para lá para pegar as provas. As perguntas vieram em rajadas. Tipo de envenenamento? Quantos suspeitos? Alguma arma no local? Respondi uma por uma, no modo automático. Meu lado profissional entrou em ação. Informações claras, precisas, úteis. Viaturas a caminho. Previsão de chegada, 20 minutos. Senhor, recomendo fortemente que o senhor não volte ao local até que possamos avaliar o risco. A foto da Helena me encarava. Ela tinha aquele olhar que usava quando queria que eu fosse mais corajoso do que realmente me sentia. Mas, se eu não voltar, eles vão sumir com tudo e podem tentar de novo com outra pessoa. Desliguei o telefone e me inclinei em direção ao motorista. Mudança de planos. Vamos voltar para os jardins. O senhor parece bem abalado. Tem certeza? Tenho. Às vezes a gente precisa escolher entre estar seguro e fazer o que é certo. A viagem de volta não parecia a mesma de antes. As luzes da cidade agora iluminavam determinação, não confusão. Propósito, não mágoa. A cada quilômetro, eu me aproximava do confronto com o filho que criei, da família em que confiei e do futuro que eu teria que reconstruir. Do zero. A voz da Helena sussurrava na foto. Família é dizer a verdade, mesmo quando dói. 20 minutos depois, viramos na Rua Rio. 2 carros da polícia vinham na direção contrária, faróis apagados, mas com aquele jeitão inconfundível de viatura. Meu coração batia forte, quase atravessando as costelas. Aquilo estava realmente acontecendo. Eu ia destruir minha família, para salvar a mim mesmo, e talvez a outros também. Me deixa na esquina, pedi ao motorista. Isso pode demorar. Subir a entrada curva da garagem parecia mais uma sentença de morte do que uma visita. A fachada impecável daquela mansão escondia uma podridão digna de filme policial de domingo à noite. Minha mão tremia quando toquei a campainha. Hora de encarar meu filho. O som do toque ecoou como prego em caixão. Passos rápidos se aproximaram do outro lado, rápido demais para ser só curiosidade. O André abriu a porta com um puxão, o rosto dividido entre alívio e desconfiança. Pai, onde o senhor estava? A gente estava ficando doente de preocupação. Desculpa, filho. Esforcei a voz para soar arrependida. Eu só precisava tomar um ar. Aquela corrida pesada me deixou meio zonzo. Zonzo? Os olhos dele se estreitaram. O senhor ficou fora por quase meia hora? A Larissa achou que tinha acontecido uma tragédia. O tempo voa. O bairro aqui é uma beleza. Acabei andando mais do que devia. A Larissa apareceu atrás do André, com um vestido chiquérrimo todo amassado de tanto andar de um lado para o outro. A máscara de anfitriã perfeita quase caiu, revelando o pânico cru por baixo. Roberto, o senhor nos deu um susto daqueles. Ela encostou a mão no meu braço e os dedos tremiam levemente. Tá se sentindo melhor? Bem melhor, obrigado. Deixei que ela me conduzisse de volta para dentro, sentindo que o aperto dela durava mais do que o necessário,
E era mais forte também. Só precisava clarear a cabeça. O saguão parecia menor agora. Em vez de impressionante, estava opressor. Cada detalhe caro me lembrava do dinheiro sujo que comprou aquele cenário de novela. Talvez tenha sido o vinho demais no jantar, disse a Larissa tentando rir, mas saiu meio trêmulo. Vamos pegar uma água para o senhor. Na verdade, parei por um segundo. Acho que quero me sentar de novo, se não for incômodo. Caminhei devagar até a sala de jantar. Rick e Larissa trocaram um olhar daqueles que dizem mais do que 1000 palavras, como se tivessem ensaiado uma resposta, mas esquecido a deixa. Claro, pai, o que o senhor precisar. A sala de jantar tinha sido reorganizada às pressas enquanto eu estava fora. Qualquer papel que antes estivesse espalhado pela mesa tinha desaparecido como mágica. Rosana Lima se movimentava entre a cozinha e a sala com uma eficiência quase militar, mas com um nervosismo ainda mais evidente do que antes. Parecia que estava pisando em ovos. Me recostei na cadeira, na cabeceira da mesa, percebendo como André e Larissa estavam sentados exatamente como antes, um de cada lado. As taças de vidro tinham sumido, os pratos estavam empilhados, mas o ar ainda crepitava com uma tensão quase palpável, como se algo estivesse prestes a explodir. Espero que o senhor não se incomode, disse Larissa, com aquele jeitinho cauteloso de quem está pisando em território minado. A gente deu uma arrumada rápida, não queríamos deixar a Rosana sobrecarregada. Muito atenciosos da parte de vocês, respondi com um sorriso amarelo, enquanto pensava no que eles poderiam ter escondido enquanto eu estava fora. André tamborilava os dedos na mesa de madeira de demolição. Um velho tique nervoso da infância. Dava para ver que ele estava tenso. Então, pai, o senhor está se sentindo completamente recuperado? Sem tontura? Sem confusão? Perguntou, com uma entonação que parecia casual, mas tinha um peso estranho. Fingi não ouvir. Claríssimo, filho. Aquele ar fresco me fez um bem danado. Larissa se inclinou, num gesto ensaiado, com um ar de preocupação que parecia tirado de novela das 8. O senhor sabe, né? Refeição pesada pode afetar a digestão, ainda mais com a idade. Talvez na próxima a gente faça algo mais levinho. Próxima vez. Como se eu já não soubesse que eles estavam tentando fazer desta a última ceia. Sempre tive um estômago de ferro, respondi com calma. Vai precisar de bem mais do que carne de panela e vinho para me derrubar. Rosana surgiu com copos de água gelada, seus passos precisos e rápidos, quase como se estivessem cronometrada. Quando colocou o meu copo na mesa, seus dedos roçaram de leve na borda, talvez um tremor acidental ou talvez não. André olhou para o relógio. Um gesto quase invisível, mas eu captei. Seja lá qual fosse o cronograma deles, estava apertando. Bom, disse ele, forçando um sorrisinho. Já que o senhor está se sentindo melhor, que tal continuarmos a noite? A Larissa estava doida para colocar o papo em dia. Com certeza, disse ela, com um sorriso que poderia iluminar o lustre se não fosse tão forçado. Temos tanta coisa para conversar. Mas eu sentia que algo tinha mudado desde que saí da sala. O desespero deles estava escapando pelas rachaduras da encenação, como o vapor de panela de pressão prestes a explodir. De repente, André se levantou e foi até o armário de bebidas. Pai, vamos fazer mais um brinde antes da noite acabar. Ele tremia. Pouco, mas o suficiente para eu perceber, enquanto servia o uísque em copos novinhos. Fiquei observando como ele se demorou no meu copo, colocando um líquido a mais que refletia a luz de um jeito diferente. Sabe, comecei, com um ar despreocupado. Eu queria te contar sobre o dia em que você nasceu, André. Vi os ombros dele enrijecerem ligeiramente. Pai, que bonitinho, mas talvez o senhor devesse brindar antes. Esse uísque tá bom demais para esquentar. Isso é importante, filho. Me recostei, entrelaçando as mãos como quem está em paz. Sua mãe ficou em trabalho de parto por 14 horas, o dia mais longo da minha vida. Larissa se inclinou, sorrindo com entusiasmo falso. Roberto, o uísque vai perder o sabor se esperar muito. Não dá para brindar e ouvir ao mesmo tempo? Paciência, minha filha. Tem histórias que não podem ser apressadas. Observei André trazendo os copos para a mesa.
Notei que o meu tinha um sedimento leve, dançando no líquido âmbar sob a luz. Onde eu estava? Ah, sim. Helena estava certa de que algo estava errado. O parto estava demorando demais. André colocou meu copo na mesa com todo o cuidado, quase como se estivesse entregando uma relíquia. O dele tinha bem menos bebida e, mais importante, estava limpinho, sem partículas flutuantes. O médico dizia que estava tudo certo, continuei, levantando meu copo como se estivesse analisando a cor. Mas sua mãe sempre teve um sexto sentido para essas coisas. Fascinante, interrompeu Larissa, o sorriso já perdendo a força. Mas essa torrada tá esquentando, hein? Girei o copo devagar, observando as partículas estranhas. A dose era na medida exata para eu ficar sonolento, confuso, maleável, talvez até assinar qualquer papel que colocassem na minha frente. Algo que jogasse no lixo tudo que Helena e eu construímos juntos. Você tem razão sobre saborear um bom whisky, concordei, aproximando o copo dos lábios sem beber. Helena sempre dizia que paciência é o tempero da vida. O olho de André deu uma leve contraída. Pai, já faz uns 10 minutos. Esse uísque vai virar chá gelado. O tempo voa quando a gente revive memórias. Gesticulei com o copo, evitando cuidadosamente qualquer gole. Já mencionei o quão pequeno você era? Só 2,7 kg, mas com a pegada mais forte que já vi num bebê. Larissa se levantou de repente. Foi para trás da minha cadeira e pousou as mãos nos meus ombros, como quem tenta acalmar um cachorro bravo. Roberto, o senhor é um contador de histórias maravilhoso. Que tal brindarmos ao nascimento do André? Depois o senhor continua. Seus dedos apertavam meus ombros com uma urgência silenciosa. Eu sentia o desespero dela transbordar pelo toque. O plano estava indo pro ralo. Sua mãe sempre dizia que você seria teimoso desde o primeiro dia. Continuei, como se não notasse o aperto dela. E ela acertou, né? Quando você coloca uma coisa na cabeça... A compostura de André começou a vacilar. Pai, por favor, só um gole. Depois o senhor conta mais da mamãe. O problema da teimosia, pensei em voz alta, ainda segurando o copo intacto, é que pode ser uma virtude ou um defeito. Helena se preocupava com o caminho que você tomaria? O silêncio tomou conta da sala. Só se ouvia o barulhinho da espuma de detergente IP e o tilintar dos pratos que Rosana lavava na cozinha. André e Larissa me encaravam como duas crianças frustradas. O plano, que parecia tão bem arquitetado, estava escorrendo pelos dedos deles. Eu acho, disse lentamente, que a Helena ficaria arrasada se visse as escolhas que você fez. O rosto de André empalideceu. Como assim? Antes que eu pudesse responder, 3 batidas firmes ecoaram na porta da frente. Não eram batidas que se faz quando se vai visitar. Eram ordens. Polícia, abra a porta! O copo de André escorregou da mão dele e se espatifou no chão de mármore, fazendo um barulho seco que ecoou como sentença. Logo em seguida, o som metálico das algemas cortou a sala de jantar como um trovão, encerrando a noite num silêncio mais pesado que qualquer palavra. Roberto ficou paralisado, com o rosto mais pálido que papel reciclado, enquanto o oficial superior se aproximava com aquela autoridade de quem já está cansado de lidar com um barraco de família rica. Senhor André Martins, o senhor está preso por tentativa de envenenamento, conspiração para cometer fraude e abuso contra idoso, anunciou o oficial, com uma voz que parecia ter saído direto de um documentário policial. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Isso é loucura! A voz de André falhou como a de um cantor de karaokê no fim da noite. É só um mal-entendido. Meu pai tá confuso. Pai, por favor! A histeria de Larissa subiu como uma panela de pressão prestes a explodir. Diz pra eles que isso é um erro horrível. Levantei-me devagar, ainda com a xícara de porcelana floral de uísque envenenado intocada na mão. O sedimento girava lá dentro, feito culpa dissolvida em líquido âmbar. Não há erro. Este copo contém Zetra. Meu filho misturou para me convencer a assinar documentos de transferência da empresa. O oficial subalterno pegou o copo usando luvas de látex, levantando contra a luz do lustre da sala.
As partículas estranhas brilhavam como provas gritantes de uma traição cuidadosamente calculada. Senhor, tentativa de envenenamento pode render de 8 a 12 anos de prisão, disse o oficial superior enquanto encaixava as algemas nos pulsos de André. Conspiração e abuso contra idoso aumentam ainda mais a pena. As pernas de André cederam um pouco, como se a ficha finalmente estivesse caindo. 12 anos? Mas os agiotas vão acabar comigo se eu não pagar em 11 dias. O rosto de Larissa perdeu a cor num piscar de olhos. André, cala a boca. Não fala mais nada. Mas ele já tinha ultrapassado o limite da razão. Pai, o senhor não entende. Eles ameaçaram quebrar minhas pernas, depois me matar. Eu não tive escolha. Teve sim. Respondia em voz baixa, mas firme. Você escolheu o jogo em vez da família. Escolheu o crime em vez do trabalho honesto. E escolheu envenenar seu próprio pai em vez de encarar as consequências. Os policiais trocaram um olhar breve. Já tinham ouvido muita desculpa esfarrapada na vida, mas tentar matar o próprio pai por causa de dívida de jogo era nível novela das 9. A policial subalterna, Manuela, anunciou sem conseguir disfarçar o abalo. A senhora também está presa como cúmplice. Não! As unhas impecáveis de Larissa arranharam a borda da mesa de madeira de demolição. Eu não planejei nada. O Roberto me obrigou a ajudar. Eu sou vítima também. A expressão do oficial superior dizia tudo. Ele já tinha ouvido esse discurso mais vezes do que o "eu só bebi 2 latinhas, doutor". Senhora, as provas mostram que a senhora pesquisou as preferências da vítima e ajudou ativamente no plano de dopagem. Enquanto os dois eram conduzidos até a porta da frente, André se virou para mim com um olhar desesperado, a última cartada emocional. Pai, como o senhor pôde fazer isso com a própria família? A mamãe ficaria arrasada. Sua mãe valorizava a honestidade acima do conforto. Ela jamais perdoaria o que vocês tentaram fazer hoje à noite. Rosana surgiu da cozinha, finalmente sem a expressão fria de funcionária neutra. No lugar dela, um olhar que misturava tristeza e um certo alívio. Ela tinha visto a justiça acontecer, mas entendia o custo emocional. A mansão ficou silenciosa, quebrada apenas pelo som de portas de carro se fechando e motores ronronando lá fora. Luzes azuis e vermelhas pintavam as paredes com tons de tragédia enquanto os carros da polícia sumiam na noite dos jardins. Fiquei parado ali, sozinho, na sala de jantar onde minha própria família quase me destruiu. Os pedaços de uma taça de vidro estavam espalhados no chão de mármore. O uísque derramado lembrava sangue, como se alguém tivesse cortado a própria árvore genealógica no meio. Era a prova do quão perto eu estive de perder tudo que levei a vida inteira para construir. Meu celular vibrou com uma mensagem do oficial superior. O procedimento na delegacia vai levar de 2 a 3 horas. Precisamos do seu depoimento formal. Hora de concluir o que comecei. Hora de garantir que a justiça fosse feita de verdade. A delegacia dos Jardins estava em pleno movimento naquela noite. Motoristas bêbados, vizinhos brigando por causa de som alto, e agora, meu caso de novela mexicana com pitadas de true crime. André e Larissa estavam em celas separadas. As roupas de grife dos dois pareciam fantasias mal escolhidas para aquele cenário cinzento e deprimente. Através do vidro reforçado, observei meu filho andando de um lado para o outro na cela, como um bicho preso em loja de aquário. De tempos em tempos, ele olhava para mim com uma expressão que ia da raiva desesperada ao choramingo de criança mimada. "Senhor Martins", disse o detetive Barroso, colocando uma xícara de café na minha frente com precisão quase cirúrgica. "Me explica esse tal de Zetra de novo. Como o senhor sabia o que procurar?" Recebi uma dica anônima, respondi sem enrolar. Alguém me ligou avisando sobre o plano. Essa pessoa sabia detalhes bem específicos sobre a substância e os efeitos. Tem ideia de quem seja? Pensei na forma como Rosana agiu durante o jantar.
Sempre na posição certa para ver tudo, sem parecer que estava observando. Atenta demais para ser só coincidência. Não faço ideia. Mas quem quer que seja salvou minha vida. Do lado de fora da sala de interrogatório, os soluços de Larissa ecoavam como uma sirene de ambulância no meio da confusão da delegacia. Foi tudo culpa do Roberto, ela chorava. Eu só aceitei porque estava com medo. O detetive Barroso arqueou uma sobrancelha, cético. O medo raramente justifica conspirar para envenenar e roubar um idoso, senhora. Encontramos todos os documentos no escritório do senhor André, procuração, transferências comerciais, o pacote completo, acrescentou. Quanto tempo eles devem cumprir, só pela tentativa de envenenamento? De 8 a 12 anos, mas com conspiração, o abuso contra idoso e a fraude, o Roberto pode pegar de 15 a 20 anos. Larissa talvez consiga uma pena menor se cooperar, mas ainda assim vai pagar caro. Os números pareciam saídos de um filme. Meu filho podia passar os próximos 20 anos atrás das grades porque não teve coragem de encarar as consequências do próprio vício. Pai! Ele gritou quando me viu através do vidro. Por favor, eu pago tudo de volta. Eu juro, vou me tratar, vou mudar. As mesmas promessas de sempre. As mesmas chantagens emocionais que funcionavam quando ele era mais novo, e eu ainda tinha a ilusão de que amor de pai consertava tudo. Senhor Martins? Disse o detetive, observando calmamente a explosão emocional do meu filho. Precisamos continuar. Ele vai continuar tentando te manipular. O velho padrão dos golpes financeiros em família. Eu sei como é. A mãe dele sempre dizia que eu era mole demais com o garoto. Talvez se eu tivesse batido mais firme na mesa antes. Não é sua culpa, senhor, disse a detetive. Filho crescido faz escolha sozinho. Larissa apareceu na janelinha da cela. A maquiagem escorria pelas bochechas como se fosse tinta de carnaval em dia de chuva. Roberto, por favor, fala com eles. Diz que eu fui coagida. Eu nunca quis te machucar. O desespero dela me soava familiar. Era o mesmo tom que o André usava quando eu o pegava em mentira lá pelos tempos de escola. Nenhum dos dois nunca assumiu nada. Sempre tinha uma desculpa. Sempre jogavam a culpa nas circunstâncias da vida. Detetive, preciso te perguntar uma coisa importante. Me inclinei para frente, sentindo a decisão se formando como gelo virando vidro. A pessoa que me avisou arriscou tudo para salvar alguém que nem conhecia. Se eu soubesse quem era, faria de tudo para retribuir. Entendido, ele respondeu. Se essa pessoa se apresentar, garantimos que a colaboração dela vai ser reconhecida. As luzes fluorescentes da delegacia dos Jardins lumbiam lá em cima, lançando sombras duras que pareciam tirar as máscaras de todo mundo. Nada de filtro nem maquiagem, só a verdade crua. A fachada de família perfeita que a gente fingia ter caiu de vez. Agora, todo mundo via o que estava por baixo. Desespero, crime e uma boa dose de cara de pau. 3 horas depois, com toda a papelada assinada e os depoimentos colhidos, eu já estava no saguão da delegacia. Um policial se aproximou com as chaves do carro. Pronto para ir para casa, senhor Martins? Levamos o senhor de volta ao Ipiranga. Peguei o celular e encarei o número que salvou minha vida. Antes de ir embora, eu precisava fazer uma ligação. Alguém merecia saber como essa história terminou. O telefone tocou 2 vezes antes de atenderem. A voz do outro lado era familiar, mas agora estava livre do medo, cheia de preocupação genuína. Aqui é a Rosana Lima. Como vai, senhor Martins? Rosana? Um alívio morno me invadiu o peito, como o sol batendo nas costas num fim de tarde. Você esteve lá o tempo todo. Viu tudo e ainda teve coragem de me salvar. Eu não podia deixar que te machucassem, ela disse com firmeza. O senhor me tratou com respeito quando seu filho e a esposa dele me tratavam como se eu fosse parte da mobília. Sentado ali, no banco de plástico da delegacia, quase meia-noite, eu comecei a chorar pela primeira vez desde o enterro da Helena. Não era tristeza, era gratidão. Uma gratidão que apertava o peito, do tipo que faz a gente acreditar de novo nas pessoas. Rosana, como você soube do Zetra, dos documentos, de tudo isso? 3 dias atrás, eu estava limpando o escritório do senhor André, quando ouvi tudo. Eles falavam como se eu fosse invisível, como se eu não entendesse português, ou pior,
como se não importasse se eu entendesse. Aquilo doeu mais do que a tentativa de me envenenar. Meu filho, meu próprio filho, tinha se tornado alguém que pisava na dignidade dos outros só por causa de um cargo ou do status de imigrante. Eles falavam da droga, da dosagem, onde esconder os papéis. A senhorita Larissa pesquisava suas comidas preferidas, seus horários, tudo para tentar te manipular. Você arriscou seu emprego, talvez até sua permanência no país, para alertar um estranho. Não era um estranho, ela respondeu com a voz doce. Era um bom homem, que me lembrava meu pai. Alguém que dizia, por favor, obrigado, e olhava nos meus olhos enquanto falava. O policial gesticulou indicando que minha carona estava pronta, mas eu precisava terminar aquela conversa. Rosana, preciso te perguntar uma coisa. Você já tem outro emprego em vista? Não, senhor. Depois desta noite, duvido que a família Martins vá me recomendar para alguém. Eu sou dono de 7 restaurantes no Ipiranga. Estou precisando de um gerente confiável para o meu novo ponto. Alguém com o seu caráter. Do outro lado da linha, o silêncio foi profundo. Quando ela voltou a falar, a voz tremia. Senhor Martins, o senhor não precisa fazer isso. Isso não é caridade. Preciso de gente que faz a coisa certa, quando ninguém tá vendo. Hoje você provou que é essa pessoa. O salário inicial seria de R$20 mil por mês, com plano de saúde, participação nos lucros depois de 1 ano e todo o treinamento que precisar para crescer na área. Ela soluçou no telefone. Senhor, eu não sei nem o que dizer. Diz que começa na segunda-feira, às 10 da manhã, na unidade da Vila Mariana. Eu vou estar lá para te treinar pessoalmente. Enquanto o policial esperava pacientemente, finalizei tudo com Rosana. Endereço, data de início, documentação, até um possível auxílio para o visto se fosse necessário. Quando desliguei, senti uma leveza que não sentia fazia tempo. A volta por Ipiranga foi silenciosa, tranquila. As luzes dos postes iluminavam o caminho como quem dá boas-vindas para quem voltou do campo de batalha. Minha casinha simples me recebeu como uma velha amiga. Dentro, as fotos de família ainda decoravam a geladeira. André em várias fases da infância, Larissa no casamento deles e a Helena sorrindo como nos bons tempos. Retirei a foto do André com cuidado. Não rasguei, só guardei numa gaveta da cozinha. Algumas lembranças merecem ser preservadas. Só não precisam estar na nossa cara todo dia. A foto do casamento da Larissa veio logo depois. A de Helena ficou lá, firme, sorrindo como quem aprova a justiça feita, e as amizades inesperadas conquistadas com coragem. Na agenda, escrevi: Rosana, segunda-feira, 10 horas, no campo de compromissos importantes. Embaixo, uma anotação simples: novo começo. Lá fora, o Ipiranga ainda estava acordado. Gente voltando do turno da noite, gente saindo pro da manhã, tudo misturado, tudo real. Pessoas que sabiam que caráter não se compra com reais emprestados, nem se rouba da própria família. Helena teria adorado conhecer a história da Rosana. Ela sempre dizia: os melhores funcionários são os que fazem o certo pelo motivo certo, mesmo que isso custe caro. Meu celular vibrou com uma última mensagem do detetive. Ambos os suspeitos foram formalmente acusados. Julgamento agendado para agosto. Seu depoimento será crucial. Apaguei as luzes e subi para o quarto. Pela primeira vez em muito tempo, estava pronto para dormir em paz. Amanhã traria novos desafios, claro. Mas naquela noite, a justiça tinha vencido. Graças a pessoas comuns que tomaram decisões corajosas. No quarto, a colônia da Helena ainda estava na cômoda. Um lembrete silencioso de que amar alguém também é proteger. Mesmo quando o mal vem de dentro de casa. Especialmente quando vem de dentro de casa. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você faria no lugar do Roberto. Quer ouvir outra história real e emocionante? É só clicar na caixa aqui do lado. Valeu por assistir e até breve.